sobre esse assunto, né, conversando sobre burnout digital. Quero que você primeiro acompanhe esse VT, para depois o Dr. Júlio nos esclarecer mais. Veja só. O burnout digital é o esgotamento relacionado ao uso excessivo da tecnologia e da conectividade digital. À medida que as pessoas se tornam cada vez mais dependentes de dispositivos eletrônicos e plataformas online para trabalho, entretenimento e comunicação, surge um fenômeno de exaustão causado pelo constante fluxo de informações, notificações e demandas digitais. Esse estado de burnout digital pode se manifestar como fadiga crônica, ansiedade, dificuldades de concentração e um sentimento geral de sobrecarga, afetando negativamente tanto o bem-estar mental quanto a produtividade. A busca por um equilíbrio saudável entre a vida digital e a vida offline é essencial para prevenir o burnout digital. Para saber mais sobre o assunto, fique no Bendita Hora. Doutor Júlio, seja bem-vindo. Muito obrigado. Muito Fábio. obrigado. Eu não me canso de falar, mas eu admiro muito o senhor, porque sai do consultório, vem para cá para nos ajudar, né, falar para milhões de pessoas e ajudar a pessoa a viver melhor. Obrigado, viu? Obrigado, doutor? senhor Obrigado. também. E o senhor ajuda tanta gente, né? Tá falando aqui nos bastidores, né? Vira e mexe, tem um paciente que fala, eu sou acompanhado pelo Padre Juarez. Eu falei, que coincidência, né? Que bom. Que é perto dos locais que eu trabalho, né? Que é a paróquia do senhor. Doutor trabalha aqui no BP, que é um BP, que é Beneficência Portuguesa, Portuguesa, o Sírio libanês. Então, doutor, e é mais ou menos ali perto mesmo. Da paróquia, né? Doutor, antigamente, hoje a gente dá uns nomes em inglês para tudo. Antigamente a gente falava assim que a pessoa estava esgotada. Eu só quero saber do senhor, o burnout é essa coisa do esgotamento da pessoa, doutor? E o senhor está certo porque é algo muito novo. Para o senhor ter ideia, padre, só em 2021, que o Código Internacional de Doença, aquele CID, Sei. ele colocou uma codificação com esse nome. Não Síndrome existia? de burnout. Não existia. Não existia? Existia o esgotamento relacionado ao trabalho, existiam outros termos, mas ficou tão corriqueiro, né? E tem critérios diagnósticos para o burnout. Antes da gente falar do digital, para você entender só do pra gente burnout, entender. né? Burnout seria o quê? Uma síndrome caracterizada por esgotamento físico, há uma sensação de falta de motivação relacionada ao trabalho. Então, quando fala em trabalho, a pessoa às vezes até passa mal. Passa mal. Ela não tem vontade de fazer nada. E ela começa a não ter prazer em fazer as coisas. Então, realmente, o burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho que a pessoa é tão sobrecarregada Que parece que... ela chega no limite. Doutor, você falou um esgotamento físico. A sensação é física? É física. Tanto que a então. maioria dos pacientes, eles começam a procurar a gente mesmo, neurocirurgião, cardiologista, porque ela começa a ter mal-estar e ela acredita que é um problema cardíaco, ela acha que é um problema neurológico, porque ela não consegue entender o que está acontecendo comigo, que eu estou passando tão mal na hora que eu estou no meu ambiente de trabalho. Então a pessoa começa a ter sintomas, sensações ali naquele momento. Físico, tem paciente que vomita, tem paciente que tem enjoo na hora de ir para o trabalho. Doutor? É impressionante. É porque o que acontece? O burnout tem muita relação com o estresse. Então, quando você está passando por uma situação estressante, que é natural de nossa vida, a gente até funciona melhor. Então, tem até uns gráficos que são bem interessantes, fala assim, o estresse ajuda a gente a ter uma melhor produtividade até um limite. Depois daquele limite, ele começa a prejudicar. O estresse é aquele momento que você fica alerta, né? Alerta para tudo. Então você fica... Perfeito. O que acontece na hora do estresse? Por exemplo, se entrar alguém com a arma aqui, tem alguma coisa, todo mundo vai acontecer isso. Nosso sangue vai para a extremidade, então a gente sente aquele frio na barriga. O frio na barriga. O frio na barriga. Nossa atenção fica toda voltada para o evento, então a gente esquece tudo que está ao redor, né? Nossa pressão arterial modifica, a frequência cardíaca aumenta, né? Então uma série de fatores acontece. Qual o grande problema do estresse, do burnout, até a ansiedade acontece isso? Essa situação, ela perpetua por mais tempo. E o ser humano não consegue ficar nesse constante sinal de alerta. Não consegue. Piora o sono, porque se você está estressado, se o cortisol está alto, você não sente sono. Não sente sono, né? Então, muito fator acontece com o corpo. Coisa. Agora, indo para o burnout digital, Isso, o burnout digital. O que é o burnout digital? Então, vamos lá. O burnout digital foi um fenômeno que a gente viu o boom no período da pandemia, porque toda a nossa atenção foi voltada para o mundo digital. Se você olha as estatísticas digitais, são assustadoras. O brasileiro, é o segundo do mundo que mais fica em tempo em tela. Alguns locais... Segundo do mundo. Alguns ficam 8 horas e meia, números assustadores. Meu Deus do céu. Então, assim, 8 horas e meia do seu dia você fica de frente para uma tela. E qual o problema? Eu sei que é um mundo dentro da tela, mas esse mundo tem coisa ruim, tem comparação de corpo, tem comparação de vida. As pessoas ficam, às vezes, com inveja da vida do outro, né? As pessoas, mais a pessoa mostra na internet
olha o que eu estou fazendo, olha o que eu fiz, olha... E o carro que eu tenho, né? E muitas vezes é uma vida falsa que não Com existe, certeza, né? porque se engaja, né? É verdade, né? Então esse debate, ele começou a surgir e começaram a ver o seguinte, o ambiente de trabalho também mudou. O senhor deve usar, como eu uso também, muita ferramenta, né? Para resolver coisas do seu dia a dia de trabalho. Então o paciente mandou para a secretária, ela me manda, né? Isso. E esse ambiente de trabalho na pandemia deu boom com o Zoom, com tudo aquelas coisas... Forçando, praticamente, jogando a pessoa na frente do computador. Ou no celular. No celular. Foi excelente no aspecto do trabalho, porque os trabalhos não pararam e eles se reinventaram. Agora, com o mundo voltando à normalidade, as pessoas estão somando o trabalho presencial mais o trabalho online. Doutor, isso causa, então, uma sobrecarga, uma sobrecarga na pessoa. Com certeza, porque o que acontece? Quando o trabalho da gente é essencial, normalmente ele tem que ter um período, você tem que ter o início e fim. As pessoas se acostumaram com rede social, com WhatsApp, com tudo isso, em mandar e ter uma resposta automática. Isso é o grande mal. Além de ser uma falta enorme de educação, é um absurdo também como comportamento humano, né? Imagine você, trabalhador, você recebe uma mensagem do seu patrão, então, como é que você não vai responder? Então. No mundo que tem desemprego, tem tudo isso. Então a pessoa fica o tempo todo com a sensação que vai chegar uma grande mensagem importante que ela não vai ver. E fica sempre alerta. E fica sempre alerta. A gente médico já passava por isso e está passando cada vez mais, né? Eu imagino como é, porque antigamente o médico, muitos médicos, não sei, mas acaba dando telefone e celular para o paciente. Deve ser Você teve que criar um monte de estratégia. No meu caso, por exemplo, eu tenho uma secretária que é home office que fica por conta só disso. Porque senão você não vai dormir. E uma coisa diferente que também aconteceu, na minha profissão, mas toda a profissão aconteceu, é que começou a ter receita digital. Então a pessoa não precisava mais ir para você, você faz digital. Excelente, né? Adianta a vida de todo mundo, né? Mas você tem essa questão da emergência, né? O paciente manda assim, minha receita já acabou hoje. Eu preciso agora. Você está fazendo uma coisa, você tem que parar para ir fazer isso. Resolver. Imagine, é um mundo novo, né? O relatório eu preciso agora, porque senão eu vou perder meu emprego. Então é uma situação... Mas aí é onde que vem? Aí é uma mudança de vida também, que precisa ter também mudanças de estratégias. Você tem que mudar alguma coisa. Assim, né? Então, assim, o que seria o burnout digital? Seriam características físicas, então assim, a pessoa sente o esgotamento por causa desse excesso de uso de tela. Então, primeira coisa, cada ser humano é um ser humano. Tem gente que funciona muito bem com esse digital. Claro que ele vai ter que impor o limite dele, mas é muito variável. Não tem como a gente médico dizer só use 4 horas, só use 3 horas. Não existe esse número. Ele vai ver o limite dele. O limite dele. Tá. E normalmente como? Ele reconhecendo os sintomas de esgotamento. Isso. O que é clássico, né, no caso das telas? Isso é bom. O clássico é o seguinte, uma dependência. Você não consegue, você acorda, a primeira coisa que você faz é pegar o celular. Você não consegue ficar 1 minuto fora daquilo. Você começa a ter sensações negativas, que alguma mensagem importante chegou, que você não viu, que o telefone tocou quando ele não tocou. O paciente começa, às vezes, a ter alteração do sono. Então, ele, às vezes, tem insônia relacionada à tela, porque você vai dormir, você tem todo aquele processo, né, que a gente já até conversou de higiene do sono. E a gente precisa relaxar o corpo, né? Desacelerar nossa mente. Só que a pessoa, às vezes, fica brigando no WhatsApp, com o trabalho, resolvendo o problema, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, que vai dificultar o momento de dormir. Doutor, esse dia eu vi, é impressionante, umas imagens de criança. Eu vi que era imagem na China também, mas a criança dormindo, ela já dependente, ela dormindo, ela fazia o gesto de passar a tela ou então de ficar fazendo assim. Ou seja, dormindo e já tá. E uma criança que era 3, 4 anos. É um absurdo, né? E aí tem essa questão que o que acontece? A gente vai vendo aos poucos as próprias redes sociais e as ferramentas percebendo a importância. Nos celulares mais modernos já tem o tempo que você ficou em cada aplicativo para você saber. Limitar o uso das crianças também. A criança precisa de limitação. A criança hoje está tendo uma deficiência muito grande de habilidades motoras, porque como ela fica o tempo todo no tela, cadê a corrida, cadê a brincadeira, a brincadeira na rua, brincadeira com os outros... E socialização também, né? Socialização, né? E uma coisa nesse mundo até violento que a gente vive, virou confortável para os pais, né? É difícil isso, a gente sabe. É mais fácil você dar uma tela para o paciente ou para a criança filho, do que porque aí ele vai dizer, pelo menos ele não está na rua. Pelo menos ele não está... Mas precisa, né? Mas precisa. Doutor, os sintomas, então, desse esgotamento começam por aí, essa dependência. Perfeito. No adulto é muito claro que ele começa a ter mal-estar e, às vezes, ele não sabe por quê.
Isso independente de faixa etária, no burnout digital? A criança tem um pouco diferente. O que é que eu costumo dizer? As redes sociais, por exemplo, que quando a gente fala de uso de celulares, a maioria das pessoas são feitas uso de rede social. E o Brasil, que é o segundo local, tanto do celular como de rede social. Porque a pessoa fica ali o tempo todo. Normalmente, o que acontece? A rede social ela tem outro aspecto que é mais negativo e tem que ter mais cuidado com criança. Ela envolve um feedback. Por exemplo, você bota uma foto, eu faço isso, o seu também, né? Quantos likes teve, quantos comentários você quer responder. Isso te dá uma sensação de bem-estar. A gente é ser humano, da mesma forma que a gente come, a gente sente prazer, o like, essas coisas, dá um prazer pra gente, né? É verdade. E ao mesmo tempo, isso tem um risco desse feedback pra gente criar uma dependência. Imagine isso numa criança no momento de formação. Por isso que ainda tem o debate do cyberbullying, né? Que a criança pode também sofrer com rede social por isso. Então, o pai tem que ter cuidado, sem dúvida, de uso de tela, saber o que sua criança está usando e o controle muito rigoroso com a questão de rede social. Porque é aquilo que a gente falou, na criança tem esse problema mais sério até do que adulto, porque ele tem essa dependência da formação de caráter e de aceitação em grupo. Que o adulto geralmente já passou por vários problemas e já está adaptado. Agora, no adulto, ele vai, principalmente a questão do burnout digital, está muito ligado com o trabalho também. Com o trabalho. O adulto mais clássico que a gente volta é justamente isso relacionado ao trabalho. Por quê? Porque, como veio pós-pandemia, o mundo modificou para esse mundo digital, o trabalho remoto funcionou muito bem, agora volta para o trabalho e o mercado está em todas as áreas. Minha esposa é professora, aí ela ficou no remoto. Então, todos os alunos começaram a ter o número, ter isso. E agora fica o dia inteiro respondendo. Todo mundo. Porque não tinha esse contato professor-aluno. Então, e aí criou uma modalidade nova, de repente, de achar que o professor, o médico, tem que estar à sua disposição. E tem que ter uma resposta imediata, né? Tem que ter. Doutor, agora, essa coisa do burnout digital, ele chega a dar os mesmos sintomas do burnout comum? Aquela fadiga, aquela sensação de cansaço? Muito parecido com a problemática, né? Como isso envolve o telefone, né? O uso do meio digital, ele não envolve só para o trabalho, então a pessoa fica usando tela para outras coisas. E às vezes ela não quantifica e nem percebe, por exemplo, né? O senhor deve ser que nem eu, o senhor usa seu telefone para um monte de coisa, tanto para trabalho como tudo. Isso. Então você está no momento ali resolvendo uma coisa de lazer, ao mesmo tempo recebe uma mensagem de trabalho. Então esse é o problema, até as fotos, Você não tem o tempo para uma coisa ou o tempo para outra, né? O mundo ficou muito misturado, né? Quando alguém abre meu celular que vê foto, assusta, porque tem cérebro, aí tem filho, aí tem isso. E é difícil, não tem como a gente separar, né? Então a gente tem que criar estratégia para justamente evitar que passe esse limite, que é pessoal. Então, mas isso vai ser um esforço da pessoa, então ela começar a perceber que ela precisa delimitar, que ela precisa parar. Primeiro aspecto, padre, que eu digo para todo mundo é delimite horários. Então, você vai ter o seu horário de responder as mensagens. Então, por exemplo, eu dei o exemplo do e-mail da secretária, ela já avisa, ó, ele vai receber, tem um monte de pendência, dia tal, horário tal, ele vai começar a responder. Porque realmente, senão a pessoa tem aquela sensação, e o que eu digo do mundo digital é que nem no mundo corporativo. O que é combinado, é combinado. Então, se você não cria regras, às vezes a pessoa acredita que você está ali disponível 24 horas e a qualquer momento que ela mandar mensagem, ela vai precisar ter uma resposta. Olha, tem umas coisas, além dessas regras, existe uma questão do bom senso também. Eu acho que bom senso. Por exemplo, é importante que a gente saiba que tem certas coisas. Eu não vou ligar para uma pessoa, mandar uma mensagem 10, 11 horas da noite, sendo que uma coisa pode ser resolvida no outro dia. Eu não vou ligar na hora do almoço. Olha, existem coisas sagradas, momentos sagrados. Refeição é sagrado. Não se usa celular, não se... E eu sou muito chato nisso. Esse dia uma pessoa me ligou, falei, eu tô almoçando. Aí eu falei, é um momento sagrado. Eu não vou até... Mas você teve que botar o limite, né? Eu falei, eu tô almoçando. Eu atendi para falar que eu tava almoçando. Com certeza. E agora, é uma coisa muito... Gente, pelo amor de Deus, depois das 6, 7 horas, não liga na casa de ninguém. Eu lembro disso, quando tinha telefone fixo. Era legal. Lá em casa era regra. A gente às vezes queria... O pai falava, não liga para casa dos outros depois das 6. Não liga, porque você tá incomodando a pessoa. Não liga. Né? Tem que criar regra. E se a pessoa não percebe, que assim, as regras, como elas são muito pessoais desse mundo digital, que é muito novo, né? Então, as pessoas, você tem que delimitar. Então, eu tento fazer isso no trabalho, aviso o paciente, a secretária vai pegar as pendências e vai mandar. Então, não deixe acabar o remédio para mandar mensagem. Porque você tem a sensação, para você ter ideia, padre, como isso até antes da pandemia. Eu tenho alguns livros que eu escrevi, que eu até trouxe. Tem um que eu escrevi por causa de um fato. Eu botei omissão de socorro no Facebook. Olha! Porque um paciente achou que uma mensagem de Facebook tinha chegado
E aí, óbvio que não deu problema nenhum, eu já era paciente antigo, mas eu lendo as mensagens depois, você fica, Deus do céu, aí ele está passando mal, vou levar na emergência, ele não ficou legal, aí o médico vai internar. Aí você fala, gente, a pessoa não é a ferramenta. Não é a ferramenta, Não é a ferramenta. Não é porque ela supôs que você tivesse... Poderia ter lido, né? O que ia ter lido. Como era uma pessoa antiga, não mas aí eu acabei escrevendo esse texto, porque assim, às vezes você tem uma ferramenta nova, a pessoa às vezes utiliza aquilo de forma instantânea, então para ela funciona, mas no seu mundo às vezes você não funciona. Né? Verdade, então, às vezes, como você tem pessoas de várias idades, né? O jovem com o WhatsApp é automático, né? Não, e tem essa coisa do jovem que já nasceu com essas ferramentas, ele acha que isso é ferramenta para tudo. Para tudo, Não é para tudo. Mandei uma mensagem, pronto, chegou a mensagem, você tá... O que eu falo para todo paciente, eu falo o seguinte, algumas regras clássicas, né? Isso que a gente falou, deve limitar o horário. A segunda coisa, aquelas notificações. Só deixa o que for essencial no teu telefone. Isso mesmo. Eu brinco que até no meu canal do YouTube eu nem mando ninguém bater sininho, né? Que você vai ficar vendo de doença o tempo inteiro, né? Você vai ter um momento que você vai ter uma dúvida, você vai olhar, né? A ferramenta, ela quer que você fique ali viciado vendo. É verdade. Aí quando o paciente fala, eu vejo todas as vezes, eu fico, calma, não faça isso não, porque pode te prejudicar. Vai quando você tiver uma formação. Ó, vai tomar café, né? Vamos tomar um café. Café sem açúcar, doutor? Adoçante. Adoçante, o doutor tá magro agora, olha que beleza, tá vendo? Viu? Magro. E... Tô tentando, padre. Pressão subiu, colesterol subiu. Por causa de... Eu botei 4 gotas. Aí quando me pergunta se você emagreceu, minha esposa fica até com raiva. A pessoa só falou que você emagreceu, você tem que dizer que foi tomando remédio, eu falo que é para informar. Isso, para informar. Às vezes a pessoa chega no limite dela e fica achando que remédio... Procura ajuda médica. A gente médico tem que procurar, né? Quem dera. E depois fala assim, eu tô só fazendo exercício. Não, você tem que fazer exercício, tem que procurar ajuda. Isso mesmo. Tem a telemedicina hoje que os médicos têm que fazer. A gente tá falando de várias coisas. Mas é isso, a gente tá falando de coisas problemáticas, mas é uma revolução boa tecnológica, né? É verdade. A gente vai ver agora um VT sobre o burnout digital. Se pode gerar depressão. Eu quero conversar sobre isso com o Dr. Júlio. Veja só. O uso excessivo de redes sociais e tecnologia pode levar a problemas de saúde mental, incluindo depressão. O Instituto Delete, vinculado à Faculdade de Psiquiatria da UFRJ, realizou um estudo e constatou aumento nas histórias de problemas de saúde mental relacionados ao uso excessivo de celular e redes sociais. Muitas pessoas compartilham apenas aspectos positivos de suas vidas nas redes, contribuindo muitas vezes para inseguranças e baixa autoestima. O estudo também aponta que o uso prolongado de computadores e celulares pode levar ao estresse e até mesmo à compulsão. Especialistas recomendam o uso consciente da tecnologia, incluindo pausas regulares, exercícios físicos e terapia para superar a dependência. Então, a questão pode gerar outros distúrbios, né, da pessoa? É bem comum, padre. Porque o que acontece? Quando a gente pensa em doença, a gente pensa em uma única, né? Até o raciocínio médico da gente de diagnosticar isso. Mas muitas vezes essas doenças de saúde mental, elas vêm juntas. Então, por exemplo, o senhor vai entender, burnout digital que a gente está falando. Claro que uma pessoa que tem uma tendência, ou que já teve, ou que teve um diagnóstico de transtorno de ansiedade, vai ter uma tendência maior a ter. Uma paciente que tem depressão, imagine a pessoa tem um transtorno depressivo, ainda está passando essa pressão no trabalho, ela vai ter. Então, as doenças de saúde mental, os transtornos mentais, eles costumam ser somados. Então, por exemplo, que a gente citou ansiedade e depressão, no vídeo também colocou, né? Ansiedade e depressão, às vezes, andam juntos. Então, é comum o paciente ter transtorno de ansiedade e também ter transtorno depressivo. Tanto que as medicações, muitas delas servem para as duas coisas por isso. Olha que interessante. E de repente, isso pode ser essa coisa da tela, do digital, pode ser um gatilho para que a pessoa, de repente, desencadeie uma coisa que de repente já estava até controlada. É muito comum, porque o que acontece, né? Todas essas doenças que a gente falou, uma das coisas que mais acontece, tanto transtorno depressivo e ansiedade às vezes acontece, numa determinada fase, a pessoa não tem vontade de fazer as coisas, ela começa a ter o isolamento social. Então ela fica mais em casa, tem um problema do autocuidado, não costuma se arrumar, uma série de coisas, não tem vontade de fazer as coisas, às vezes até perde emprego. E ela vai para onde? Para a rede social. E parece que na rede social é tudo somado, o problema dela até se piora por causa disso.
Na verdade, a rede social é um mundo irreal. Com certeza. É um mundo fabricado, né? E de muita cobrança e competição, né? Perfeito. De competição. Isso é ruim para a pessoa que de repente... E é uma coisa difícil que é aquilo que o senhor está falando, né? Veio tanta coisa boa, né? Telemedicina, né? Tanta informação que você tem, como o canal de vocês aqui que tem lá no YouTube, a pessoa, a hora que quiser, ela assiste. Pode voltar, né? Pode voltar, né? O contato, ver a vida do senhor, aí manda mensagem, né? Tem muita coisa boa, né? Só que aí você tem que fazer isso de forma ponderada, porque o aspecto negativo da rede social também é muito forte. Porque a rede social é uma empresa. Como empresa, Sim. ela ganha dinheiro quanto mais tempo você tiver nela. Ela quer o seu tempo na frente dela. Ela quer seu tempo na frente dela. Eu estava lendo uma reportagem esse dia, o tempo virou hoje um bem negociável. Com certeza. O tempo, então, o que é as redes sociais? Facebook, Instagram, o que ela quer de você? Ela você quer o seu nela, tempo. quer o seu tempo. É o seu tempo. Então, por quê? Porque ela vende o seu tempo por um produto, vende o seu tempo para outra. É o tempo que ela quer. E todo mundo que está na rede social está sujeito a essas regras, né? Então, tem o canal do YouTube. Você fica estudando, você às vezes fica com medo, né? Porque tudo que ela faz, assim, você tem que envolver uma história na outra para a pessoa não sair da sua rede social. E aí, se não sai da sua rede social, ela impulsiona mais sua rede social. É verdade. E aí você vai ter que trabalhar, porque é o cenário da empresa, é a regra dela, quanto você quer para o seu seguidor, para o conteúdo que você quer, ter esse tipo de conteúdo. E aí você vai se moldando, porque tem um mundo para todo mundo, né? E aí ele vai trabalhar. É uma ferramenta, mas você também é uma peça dessa ferramenta. Com certeza. Né? O doutor, além dessa coisa do home office que a gente viu, que fez com que a pessoa exacerbasse no trabalho digital, há ambientes de trabalho também que, de repente, pode propiciar essa coisa do burnout digital também, né? Perfeito, né? Existem alguns tipos de trabalhos que, qual o grande problema? Isso não é só a gente discutindo aqui não, nem a saúde, né? Até Ministério do Trabalho discute sobre isso, né? Porque como você vai delimitar o tempo do trabalho do trabalhador à distância? É cada mensagem de WhatsApp que ele responde, o tempo que ele pega. Então, assim, é um problema social, não é só no Brasil. Nos Estados Unidos tem vira e mexe, tem problemas legais até por isso, né? Porque o trabalhador... Você recebeu um e-mail no final de semana, né? Perfeito, Então, o que eu digo para todo meu paciente que está passando por isso, a gente vai ter que trabalhar. Os trabalhos, eles também estão se moldando nesse novo mundo. Então, às vezes, não é nem maldade, é porque é um mundo novo, né? Então, o que eu costumo dizer, aquilo que a gente está conversando, é estabelecer regras. Então, às vezes, você trabalha e você diz assim, eu consigo responder os WhatsApps da empresa e tal, até tal horário. Isso. Tá tudo ok? É legal isso? E às vezes a própria pessoa, que ela tem um ritmo diferente, né? Ela vai concentrar aquelas mensagens para você e seu trabalho vai funcionar legal. O mais difícil que eu noto nos pacientes, a maioria, como tem essa hierarquia de poder do trabalho, a pessoa fica sem graça de falar. Isso. E eu costumo... Ou talvez medo de perder emprego. Medo de perder emprego. E eu costumo brincar com o meu paciente. Eu falo, nosso cérebro, para vocês entenderem, é que nem um computador. Se você abrir um monte de coisa, uma hora vai travar. E só o Ctrl-Alt-Del para parar tudo. Então, ou você fala, ou você vai ter um problema muito mais sério depois, com consequências no próprio trabalho. E tem uma outra agravante hoje, porque hoje nós temos os chamados nômades digitais, que você pode estar em qualquer parte do mundo e trabalhar numa empresa, né? Você pode estar, de repente, na Europa, trabalhando aqui para uma empresa do Brasil, ou aqui no Brasil, trabalhando para uma empresa na Austrália. E aí entra aquela questão, você não tem mais o tempo, porque nós estamos trabalhando com vários fusos horários. Então, você está trabalhando numa empresa na Austrália, está trabalhando de madrugada aqui. Esse é um perigo também. Com certeza. E os feedbacks, eles vêm em horários diferentes, né? Só que o que é estranho das pessoas entenderem, e você tem que entender isso, é um mundo novo. Então, como o mundo é novo, regras vão ser criadas novas também. Então, o mais importante que eu digo é o seguinte, o que é que você tem que pensar? O seu tempo do sono é essencial, que o senhor fala tanto aqui, né? Então, são 8 horas. 8 horas. 7, 8 horas, algumas pessoas são, mas o senhor é menos, eu sou menos. Eu sou menos também. São 5, 6 horas, não sou exemplo também. não, né? Eu também não sou. Mas eu tento ter um tempinho quando tenho, eu descanso. Mas tem que dormir. Tem que dormir. E não é porque que a gente faz tá certo, né? Tá errado, né? O ideal era ser melhor. Então, assim, óbvio que cada pessoa tem o seu ritmo, mas é o ideal você ter o seu tempo de trabalho também, você tem que ter válvulas de escape de tempo de lazer. Seu dia tem que ser composto por isso. Dizem que né, doutor? O dia tem 24 horas. Seria 8 horas de sono, 8 horas de lazer e 8 horas de trabalho. Seria o ideal, né? Mas 8 horas, quem faz 8 horas de lazer, né, doutor? Seria o ideal, Porque, assim, quando a gente fala lazer, às vezes tem a questão do transporte, né? Tanta coisa que a gente lazer pega é você pegar um livro, ler, você... Não, eu sempre vejo lazer como
não ter a obrigação de fazer nada naquele momento. Esse é lazer, né? E o nosso cérebro, ele precisa, né? Tanto o lazer como o sono, ele faz melhorar a memória, ele faz melhorar a questão da própria produtividade, né? Então a pessoa pensa o sono como tempo perdido, mas na verdade não. Não. É um tempo que vai otimizar e consolidar as memórias de tudo que você fez. Última pergunta que eu vou fazer, Luísa, peraí, cadê a Luísa? Ó, caso a pessoa não tenha como reverter esse desgaste, esse esgotamento, às vezes com essas dicas e tal, ela precisa de um acompanhamento médico? Precisa de ajuda. Quando envolve burnout digital, eu brinco com o paciente, eu falo assim, você trocaria 10 anos de sua vida ou um ano de sua vida por $1 milhão? A pessoa não trocaria. Então, o mais valioso da nossa vida é o tempo e a saúde. Então, não adianta nada você postergar resolver um problema com burnout, com medo de perder o emprego, porque você vai perder o emprego, você vai perder sua saúde, você pode até levar consequências físicas. Então, burnout é uma doença caracterizada no CID, como qualquer outra. É uma doença ocupacional e se você está com essas sensações, você já ligou o sinal de alerta. Isso. Se você não fizer nada, você vai ter consequências importantes. Ó, o doutor vai continuar com a gente aqui no próximo bloco. Fica aí. A gente vai para o intervalo, vamos voltar rapidinho. O doutor Júlio continua com a gente aqui, porque a gente vai falar coisa importante, muito importante aí. A gente vai falar sobre qualidade do sono. Vai mandando sua mensagem aí pelo nosso YouTube aí e manda pergunta para o doutor. Vamos lá.